É, hora do Mão A. Ela passou sua vida trabalhando de forma humilde, até que finalmente tudo começa a mudar depois que a princesa reconhece suas habilidades. Mas ela se apaixona por alguém que não deveria, e agora, ela precisa aguentar a tentação de vê-lo todos os dias. Mas tudo piora quando ele começa a ficar obcecado por ela. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é As Circunstâncias de Irene, e espero que aproveitem. A história começa em um quarto, onde um jovem fala carinhosamente o nome de Irene. A criada Irene olhou para o rapaz e entendeu que os servos nunca deveriam demonstrar emoções. Seu coração batia junto com a respiração lenta dela, como se tivessem se tornado um só naquela noite. Seu olhar deslizava pelo rosto dela, absorvendo cada detalhe como se tentasse lembrá-los para sempre. Ele se inclinou sobre o rosto da jovem, e disse que se ela era contra tudo o que está acontecendo, seria melhor dizer agora. Mas os servos eram propriedade da família imperial, e sempre precisavam se lembrar disso. Tudo aconteceu há vários anos atrás no Palácio Imperial de Verônica, onde Irene trabalhava como criada. Ela era a chefe das criadas, então era responsável por uma grande quantidade de assuntos, e também supervisionava o trabalho das outras. A experiência de viver com um bando de irmãos e irmãs se mostrou útil para ela. O pai de Irene morreu na guerra, e sua mãe ficou gravemente doente. Ela precisava alimentar toda a família, já que era difícil sobreviver com o salário pequeno da vila. Então, ela agarrou com todas as forças a chance de se tornar uma serva no Palácio Imperial. 2 meses de trabalho já tinham passado, e a garota estava satisfeita com o salário e a vida na capital. Então ela servia feliz a princesa já que o trabalho não era tão duro. Lauren Verônica era a princesa do Império, e constantemente elogiava Irene por ela lidar rapidamente com todos os assuntos. Irene era simplesmente a salvadora de Sua Alteza, e estava sempre lá para ajudar. Lauren disse que seu irmão, que a criada nunca tinha visto antes, deveria voltar hoje. Ele era o segundo príncipe do Império Verônica, capitão da Ordem de Cavaleiros. Mas apesar de seu alto status, se tinha muitos rumores na sociedade sobre seu caráter rude e severo. Irene acompanhou a princesa ao banquete de boas-vindas, mas de repente ela disse que seus sapatos eram muito pequenos, então seus pés estavam doendo. Irene percebe que as criadas trouxeram os sapatos de um número menor por engano, mas agora o banquete começaria em 5 minutos, e elas não teriam tempo para pegar outro. As pernas da senhora doíam muito depois de alguns passos, ela não ia conseguir continuar, então a criada tentou descobrir como consertar tudo. Então, ela olhou para os seus sapatos pretos. Os servos imperiais precisavam estar com os sapatos impecáveis, mas esses tinham uma história especial. Sua mãe cuidava muito bem de sua filha, mas ela também era muito pobre. Ela queria fazer algo agradável para a garota, mas não pôde ajudar ela com seu sonho de entrar na academia que a garota sonhava. Mesmo assim ela decidiu fazer alguma coisa, então deu a ela seus preciosos sapatos de couro. Irene não queria estragar o presente de sua mãe, então só usava os sapatos em ocasiões especiais. Ela sugeriu que a princesa usasse seus sapatos, já que as garotas calçavam o mesmo número. Ela deu a Lauren seus sapatos e ordenou que Liz acompanhasse a princesa enquanto ia procurar algo adequado para usar. O banquete foi um sucesso, e quando Irene encontrou o primeiro minuto livre, ela se sentou em um banco, feliz pelos sapatos pretos não aparecerem debaixo do vestido. Ela conseguiu evitar problemas, mas como correu descalça por muito tempo, seus pés estavam realmente machucados. Irene não queria sujar os sapatos de sua mãe, então ela continuou descalça no pátio do Palácio Imperial. Mas de repente, um estranho se aproximou dela. A presença dele fez ela congelar, mas ela também não conseguia tirar os olhos do rapaz. Seus olhos estavam cheios de mistério, e ela sentiu que algo nele atraía, então ela prendeu a respiração sem saber o que fazer. Ele deveria ser um nobre, e Irene não deveria ter olhado para ele daquela maneira. Então, a garota pensou em deixar o banco e deixar o rapaz sozinho, enquanto ele acendia um cigarro e dizia que o dia estava ruim. A garota de repente sentiu um cheiro estranho, ficando surpresa que o aroma delicado viesse dele. O estranho olhou cuidadosamente para a garota, e ele parecia querer perguntar algo. Irene não percebeu imediatamente, mas a aparência dele era bastante atraente. O jovem chamou a atenção para os pés descalços da garota, e também notou seus sapatos sobre os joelhos. Ela não podia dizer nada, já que os servos devem sempre manter a boca fechada, não importa quem esteja na frente deles, porque qualquer palavra que disserem pode prejudicar Sua Alteza. Ele perguntou se não doía para a garota andar descalça, mas a criada não soube bem o que responder. Ela ficou em silêncio e entendeu que era melhor ir embora, mas seria estranho se ele visse ela andando descalça pela rua. Mesmo assim, não era possível continuar sentada ali, e ela já estava um pouco envergonhada, então, ela decidiu sair rapidamente para que o rapaz parasse de olhar. Mas ele se levantou do banco, então sem esperar por isso, ela gritou alto de medo. O jovem perguntou se ela estava realmente assustada porque ele tinha se levantado. Irene queria muito que o estranho fosse embora agora, mas parecia que ele estava sem pressa nenhuma de partir, e se sentou em frente à criada. Sua aparência elegante instantaneamente atraiu sua atenção,
e ela não conseguia tirar os olhos do rosto dele. O jovem olhou silenciosamente para a criada, enquanto seus olhos refletiam uma mistura de curiosidade e respeito. Seu olhar estava cheio de mistério, como se visse nela algo mais que apenas uma serva. Ele não disse uma palavra, mas sua expressão já falava por si só, com algo misterioso e atraente nele. De repente ele tirou um lenço, e pediu permissão à garota para limpar seus pés sujos. Irene pensou que ele apenas iria embora, achando que ele nem falaria com os servos que não tinham status. A criada sentiu seu coração começar a bater mais rápido, e ainda não conseguia tirar os olhos do estranho. Os sentimentos estranhos da garota eram porque ninguém tinha cuidado dela desse jeito antes, mas agora, um cara misterioso estava limpando seus pés com um lenço de seda. Ele pediu à garota que tratasse suas feridas, enquanto continuava limpando. Então, depois o jovem não disse mais nada e saiu, para que a criada não se sentisse desconfortável. 3 anos se passam depois desse episódio, e agora, Irene estava em seu escritório assinando documentos importantes. Durante esse tempo, a garota foi promovida a chefe das serventes no Palácio Imperial. Uma das criadas foi até ela para contar que o traje de príncipe que Irene tinha encomendado chegou. A criada estava preocupada, e tentou descobrir para onde levar o traje para não cometer nenhum erro hoje, já que o príncipe e Eva Verônica estava prestes a ter uma reunião antes de uma festa de jantar. Mais tarde, o príncipe Eva estava indignado. Ele tinha certeza de que não haveria problemas com o jantar, mas agora outra reunião foi imposta a ele e a criada tentou acalmá-lo. Todos consideravam o jovem uma pessoa extremamente confiável, então Irene disse que o imperador confia no príncipe herdeiro, e é por isso que ele é o encarregado de trabalhos tão importantes. Ao mesmo tempo, ela percebe que quanto mais trabalho Evan tinha, mais trabalho ela tinha também. Ela lembra que 1 ano atrás, quando ainda trabalhava para a princesa, tudo era bem mais simples. Mas ela sabe que o príncipe trabalhava duro, então a garota não pretendia ficar para trás. De repente, o príncipe herdeiro foi informado que Sua Alteza Tel, que é o segundo príncipe capitão da Ordem dos Cavaleiros, chegaria hoje. 3 anos atrás, o Império Verônica foi atacado por bárbaros com o apoio do Imperador Silvarini. A fortaleza era uma fortaleza de fronteira, e os soldados passaram por muitas dificuldades, então até mesmo o segundo príncipe teve que se juntar à batalha, mesmo sendo o chefe de todo o exército. A guerra durou 9 meses, e todos os nobres precisaram participar da batalha, mas no fim, o Império conseguiu sobreviver. Mas depois da guerra, chegaram notícias ao palácio de que o segundo príncipe tinha sido seriamente ferido, e por isso ele foi imediatamente enviado até Templo, então ele e Eva não se viram por 2 anos inteiros. O príncipe herdeiro agradeceu a Irene por seu excelente trabalho, e disse que ela lidava com tudo muito bem. A cerimônia imperial começa, e o imperador se aproximou de Eva e cumprimentou o jovem. A princesa logo viu Irene, e ficou muito feliz de ver sua antiga criada. Ela se aproximou dizendo que a garota tinha perdido muito peso, brincando que seu irmão provavelmente estava torturando ela, se oferecendo para levá-la de volta com ela. Lauren gritou com o príncipe e acusou ele de tratar ela mal, avisando que aceitaria Irene de volta assim que ela quisesse. Os convidados discutiam a volta de Tel, mas nem todos estavam felizes com sua visita iminente ao Palácio Imperial. Irene não entendia como o príncipe tinha se recuperado tão rápido, achando que era um milagre, mas se perguntava por que todos reagiram daquele jeito. O imperador disse que na verdade Tel já estava bem tinha 3 meses, mas ele preferiu continuar treinando com os cavaleiros até voltar à forma. De repente, a garota sentiu um cheiro familiar, se lembrando da noite que emprestou seus sapatos para a princesa. Então, a voz do rapaz foi ouvida dizendo que pelo visto sua irmã estava muito irritada, já que permitiu que falassem de seu irmão pelas costas. O príncipe apertou as mãos de seu irmão, notando que não se viam há muito tempo, e logo em seguida Tel começou a provocar sua irmã. O imperador perguntou sobre a saúde dele, e o príncipe Tel respondeu que estava completamente saudável, então não tinha por que se preocupar com seu estado. O jovem se ajoelhou na Sua Alteza, como convém a um verdadeiro cavaleiro, e lhe agradeceu por todo o seu apoio durante esse tempo. Irene olhou para Tel e percebeu que ele era o mesmo homem que ela tinha conhecido antes, o homem que de repente falou com ela naquele dia, o mesmo que envolveu seu pé ferido com um lenço. Ele lhe deu uma mão naquele dia por pura gentileza. Durante a guerra 3 anos atrás, quando nobres e soldados comuns tiveram que lutar lado a lado, ele provavelmente estava no campo de batalha, então Irene rezava todos os dias pela vida dele, para que pudessem se encontrar de novo. Ela percebe que antes o cabelo do jovem era preto, mas essa é a única diferença, já que até o cheiro de lavanda permanecia o mesmo. Seu coração batia mais rápido, mas ela reuniu toda a sua coragem, e ela ainda duvidava que realmente era ele, mas não podia acreditar que tivesse alguém tão parecido desse jeito. Ela ouviu de outras criadas que o assistente de Tel tinha poderes divinos, então, se ele usou magia tudo faz sentido, já que a magia também pode mudar a cor do cabelo, então ele realmente era aquele estranho. Depois do jantar, Irene se deitou exausta em sua cama e percebeu como ela estava cansada. Ela se lembrou da noite que o rapaz lhe ajudou de novo, então Irene procurou debaixo da cama e tirou uma caixa com os 2 lenços pretos que ele usou.
A garota já tinha adivinhado que ele era um nobre, mas não podia imaginar que ela estava sentada no mesmo banco que o segundo príncipe do império naquela noite. Agora ela só queria esquecer seus sentimentos quando se lembrava daquela noite, sabendo que uma simples criada não é digna de sentir algo por Sua Alteza. Mas embora ela tentasse se acalmar, seu coração estranhamente continuava a doer com sentimentos fortes. Na manhã seguinte, Irene se apressou para ir ao escritório do príncipe herdeiro, e ele tinha lhe convocado por um motivo em especial. Ele apontou para o sofá onde tinha um uniforme cerimonial, explicando que era o traje que seria usado na cerimônia de celebração do império. Mas provavelmente ele foi trocado com o de Tel, e já que suas medidas são diferentes, ele pediu a Irene que fosse até seu irmão e verificasse se aquilo era dele. Então, Irene sorriu e concordou empolgada em seguir a ordem do príncipe herdeiro. Quando ela saiu, o príncipe percebeu que ela parecia mais animada, e por algum motivo reagiu de um jeito estranho ao pedido. A criada bateu na porta do escritório de Tel, e disse que tinha vindo em nome de seu irmão Evan, mas não tinha ninguém no quarto. Então, ela viu o terno que precisava ser verificado no sofá e foi cumprir a ordem, notando que o terno preto realmente parecia menor, então eles definitivamente foram trocados. Mas depois, Irene pegou a camisa de Tel nas mãos e pensou em como ele foi o primeiro a cuidar dela naquela época. Ela jurou que seu coração não vacilaria, e pensou em como ele não estava no palácio por 2 anos inteiros, então estava preocupada com ele, esperando que ele não se machucasse de novo. Ela levou a camisa até o rosto e inalou o aroma, notando que a camisa realmente tinha seu cheiro. Mas a garota imediatamente recuperou a compostura e olhou em volta para ter certeza que ninguém percebeu o que fez. Mas tinha um jovem bonito e elegante na porta, encarando Irene com uma expressão séria. Quando os olhos deles se encontraram, ele disse que estava lá desde que a garota pegou a camisa e esfregou no seu rosto. Então, Irene percebe horrorizada que ele tinha visto tudo. Pela expressão no rosto dele, Tel estava surpreso que a criada estivesse em seu quarto cheirando sua camisa. Então, Irene não aguentou e correu para fora do escritório sem dizer mais uma palavra sobre o que fez. Ela correu para frente, pensando no quão louca ela estava por se permitir ser levada assim. A garota estava preocupada com o que Tel pensaria dela agora, já que ele provavelmente estava terrivelmente surpreso, e ela queria muito que o rapaz esquecesse tudo o que acabou de acontecer. Ela tentou se acalmar, mas de repente percebeu que tinha deixado o terno que foi buscar no escritório de Tel, então agora ela tinha que voltar lá e encarar nos olhos o dono da camisa que cheirou, considerando toda a situação completamente vergonhosa. Mas Irene não era uma garota tímida, então ela afastou seus pensamentos e aceitou a realidade, já que ela não estava disposta a recuar. Ela bateu na porta do escritório e disse que o Sr. Evan tinha lhe enviado para buscar o terno. Ela explicou que os ternos tinham sido trocados, e que ela apenas queria entrar quieta e fazer a troca. Irene caminhou tranquilamente até o sofá onde o terno estava, e ela cuidadosamente pegou ele nas mãos. Ela pediu desculpas pelo transtorno e avisou que iria deixar o quarto imediatamente, mas Tel se aproximou dela apenas observou silenciosamente, enquanto a garota ficava cada vez mais surpresa. Ele olhou para seu rosto e achou que ele parecia familiar, perguntando se eles já tinham se encontrado antes. Ele perguntou de novo o que a garota fez com sua camisa, querendo ouvir apenas a verdade. Irene não sabia como explicar que cheirou a camisa porque gostava do cheiro dele, sabendo que o rapaz provavelmente pensaria nela como uma estranha. Então, Tel pediu que ela dissesse seu nome, enquanto Irene lhe encarava com medo de dizer qualquer coisa. O jovem perguntou por que ela continuava surpresa, já que ele só perguntou seu nome. Ela pensa que era culpa dela, os servos tinham apenas um propósito acima de tudo, nunca contradizer o mestre. Tel perguntou se ele realmente fez uma pergunta tão difícil notando que a garota continuava em silêncio. Mas ele disse que não ia ser difícil descobrir sozinho, já que ela é claramente uma empregada exclusiva. Tel notou que no uniforme dela tinha uma insígnia que mostrava sua alta posição no Palácio Imperial, então ele se inclinou sobre ela e garantiu que ia achar, já que não tem nem 10 pessoas com 3 estrelas no palácio. Irene fica surpresa que o rapaz soubesse disso, e ele continuava a tentar descobrir seu nome. Pouco depois, Irene estava no escritório do príncipe herdeiro servindo chá, quando Tel entrou no escritório de repente. Ele disse que já conhecia a garota que era a criada pessoal de Eva, e pediu a Irene que saísse por um momento para falar em particular com ele. Então, ele se sentou em frente a seu irmão, e disse que gostaria de pedir um favor para ele. De repente, ele pediu ao irmão para lhe dar sua criada pessoal, falando para ele não recusar. Eva não entendia por que de repente ele precisava de Irene, já que estava pedindo especificamente por ela, e principalmente porque ele veio pessoalmente fazer isso. Eva lembrou da última semana, e ele tinha percebido que Tel realmente gostou da garota, mas não sabia que era tanto. Ele notou que ela chamou sua atenção quando foi trocar os uniformes, mas disse que tinha outras criadas de alto escalão para oferecer no lugar dela, já que seria difícil retirar Irene de suas atividades. Ela costumava ser a serva pessoal de Lauren, mas então ele a levou para si e a promoveu a chefe das criadas. Tel sorriu e disse que não entendia por que isso importava, então Tel explicou que ele e Lauren gostam dela, então ele não deveria fazer ela se demitir.
Então, Evan concordou em ceder a criada, avisando logo depois que precisava se encontrar com Sua Majestade. Theo se preparou para sair, mas seu irmão apontou que seu corpo ainda não estava completamente forte. Ele perguntou de novo se estava tudo bem, mas Theo respondeu que não tinha necessidade de se preocupar com ele, garantindo que estava tudo bem com sua saúde. Mas depois que ele sai, o príncipe herdeiro continua preocupado, e Evan sabe que Theo não parecia ele mesmo, então poderia estar escondendo alguma informação importante. Ele lembra do oráculo, que uma vez prometeu ao pequeno Theo que ele viveria apenas até os 23 anos, e sua palavra era irrevogável. Mas tudo estava bem até agora, e 10 anos se passaram desde aquele dia. Apesar de todas as previsões, Theo ainda estava vivo. Acontece que 3 anos já se passaram desde que Theo completou 23 anos, que foi justamente quando a guerra com Silvarini começou. Então, Evan pensou que seu irmão morreria na guerra, mas agora ele estava feliz que tudo terminou bem, e queria pedir a Irene que fosse até o príncipe para que ela pudesse ajudá-lo a se recuperar. Enquanto isso, Irene estava perto da janela, e se perguntava como poderia fazer Theo esquecer dela e daquela camisa infeliz. De repente o jovem parou no corredor, e seu olhar foi atraído para a criada que passava, mas seus olhos refletiam algo mais que simples curiosidade. Theo a observava com um interesse especial, como se tentasse alguma coisa. Então ele se aproximou falando no seu ouvido, o que assustou bastante Irene. Ele disse a ela que tinha conversado com seu irmão sobre um tópico interessante, e que em breve ela descobriria tudo por si mesma. Theo se lembrou de seu último encontro, e perguntou se a criada queria algo mais dele. A garota agitou as mãos freneticamente e disse que não queria incomodar mais ele. O rapaz se aproximou lentamente dela, como se fosse atraído por um ímã, e quando finalmente ficou mais perto, seu olhar se fixou novamente em seu rosto, como se tentasse ler segredos e desejos nele. Parecia que o jovem estava sendo persistente demais, mas o rosto dele continuava completamente despreocupado. Então Theo não hesitou, e convidou diretamente a garota para passar a noite com ele. Mas Irene cobriu os ouvidos horrorizada, e começou a gritar que ele não deveria mais ousar dizer essas palavras, e pediu ao mestre que parasse, mas de repente ela percebeu que tinha gritado com seu mestre. A diferença entre os altos status não podia ser ignorada, não importa o quanto ela quisesse. Então, Irene tentou enterrar esses sentimentos, tentando continuar apenas como uma serva fiel de Evan, mas por alguma razão Theo continuava a prestar atenção à garota, e não perdia a oportunidade de falar ou ver ela. Theo continuou tentando descobrir por que a garota estava agindo de forma estranha, e por que ela pegou sua camisa naquele dia. Ele pegou a mão dela e perguntou o que ela estava pensando, mas Irene estava confusa e não entendia como responder, já que também era assustador admitir o que tinha feito. A criada baixou a cabeça e perguntou por que o jovem mestre estava lhe tratando dessa maneira. Ela não podia odiar a atenção do homem que gostava, mas estava indignada com as palavras e comportamento de Theo. De repente o jovem respondeu que simplesmente estava gostando da garota, então ele lhe fez essa oferta. Irene ficou surpresa, e perguntou o que o mestre poderia gostar em uma simples criada comum. Ele disse que ela tinha um rosto bonito, então Irene ficou surpresa, mas logo depois ela pareceu indignada que ele julgasse uma pessoa apenas pela aparência. Theo explica que não estava dizendo que entendia ela completamente, apenas que gostava de sua aparência, achando isso perfeitamente normal. Ele se aproximou dela e pediu para ela pensar sobre passarem tempo juntos. Irene não esperava que uma conversa como essa acontecesse entre eles, ficando completamente surpresa. Theo levantou as mãos e declarou que isso era suficiente por hoje, então deixaria o resto para ela. Irene não entendeu o que ele quis dizer, mas o jovem partiu sem se explicar. Irene e outra criada estavam falando sobre como a nova serva de Sua Alteza seria a chefe das criadas. A garota sorriu e percebeu que a partir daquele momento sua vida mudaria muito. Ela pediu ao Sr. Evan para deixá-la na posição de sua serva pessoal e não enviá-la para o irmão, mas julgando pela sua experiência, não tinha mais nada a ser feito sobre o que estava acontecendo. O príncipe herdeiro argumentou que Theo não era particularmente exigente, e como a nova serva de Sua Alteza ela não teria muitas responsabilidades, mas Irene ainda estava confusa. Se descobriu que o rapaz tinha 2 criadas, então ela teria pouco trabalho, mas na verdade isso deixou ela ainda mais chocada, se perguntando por que ele a contratou se já tinha outras 2 na mesma função. Pouco depois, Theo se aproximou dela com passos silenciosos e perguntou sussurrando se ela tinha pensado sobre a última conversa deles. Irene baixou os olhos e disse que não tinha pensado nada sobre sua proposta, deixando claro que não pretendia fazer nada. Mas Theo continuou a pressionar, já que ele entendia tudo perfeitamente, ela gostava dele, então não podia simplesmente recusá-lo. A garota continuou ocupada limpando e pensando em como era difícil gostar dele, então, Theo se aproximou por trás e pegou sua mão. Parecia que ele não ia tolerar suas recusas, e estava pronto para alcançar seu objetivo. Ele abraçou a criada com um movimento suave, e naquele abraço, a criada sentiu uma enxurrada de emoções. Ele tentou beijá-la, mas Irene empurrou o mestre com força e gritou um não. Mas ele apenas sorriu e disse que era uma pena, então ela entendeu que desde o início ele só estava zombando dela, e ficou muito chateada quando sentiu essa atitude.
Irene nunca teria pensado que resistir à tentação seria tão difícil, então ela tentou se concentrar em preencher os documentos. Ela não tinha certeza nenhuma sobre o que estava sentindo, mas a pessoa que se gosta sugerir diretamente passar a noite juntos é uma tentação para qualquer um. Então ela viu um pedaço de papel com uma palavra do idioma antigo, notando que já tinha aquelas palavras quando estudou para entrar na escola de teologia. Ela rapidamente organizou a pilha de papéis, então pegou os documentos que seriam queimados. Irene queria de alguma forma desviar a atenção de Theo de si mesma, já que nesse ritmo seu coração poderia parar. Ela acaba encontrando com Thelma, quem ela não via desde quando deixou de ser serva pessoal da princesa. Logo depois ela se encontra com Lauren sentada em uma cadeira, que estava muito feliz ao ver a criada que tinha estado com ela por tantos anos. A garota sabia que o mestre Theo tinha saído para uma reunião, então Irene tinha cerca de 30 minutos para convencer a princesa Lauren de transformar ela em sua serva pessoal de novo. Ela perguntou se a criada estava sobrecarregada, sabendo que Evan tinha muito o que fazer, então provavelmente ela também. Pelo visto ela ainda não sabia que Irene agora era a serva pessoal de Theo. Então ela disse que devido a circunstâncias imprevistas, Sua Alteza tinha substituído uma das criadas por ela. Lauren ficou indignada com a notícia, querendo saber por que seu irmão fez isso. Irene respondeu que não sabia nada sobre os motivos, mas em sua mente estava certa de que Theo apenas queria zombar dele. Lauren perguntou se o mestre estava causando muitos problemas para ela, querendo ajudar a criada. Ela não podia dizer isso, então a criada só pôde sorrir gentilmente e esperar que Lauren entendesse tudo por si mesma. E assim, a garota recorreu a ela pedindo ajuda urgente. Lauren ficou imediatamente irritada com o comportamento do irmão e disse que ia ter uma conversa importante com ele. Irene tentou acalmar a princesa, já que ela só queria que Lauren a chamasse para ser sua serva, mas Lauren não queria ouvir nada, e também não ia deixar as coisas como estavam. A criada realmente não queria iniciar uma briga entre irmão e irmã, mas as coisas acabaram sendo bem diferentes. O rosto de Lauren estava distorcido de raiva e suas mãos estavam cerradas, prontas para mostrar toda a sua indignação. Ela não podia se conformar com a indiferença e egoísmo que cercavam cada uma de suas ações, e naquele momento ela não queria ouvir desculpas ou pedidos de perdão, ela só queria que ele entendesse toda a profundidade de suas ações e sofresse as consequências adequadas. Lauren e Irene entraram no escritório de Theo, e a princesa irritada estava prestes a ter uma conversa séria com ele. As coisas ficaram muito ruins, então a criada estava preocupada, e se soubesse que as coisas acabariam assim ela nunca teria trazido o assunto à tona. Theo disse que seria melhor para a criada ficar ao lado dele em vez da princesa, mas Lauren ficou indignada, e perguntou por que Theo tinha feito de Irene sua serva pessoal. A princesa xingou seu irmão dizendo que ele complicou a vida da garota, e ainda se comportava de maneira estranha. Mas Theo olhou para sua irmã com arrogância, fingindo que não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo. Lauren afirmou que a criada até teve que recorrer a ela e pediu ajuda para não tolerar mais o mestre com suas palhaçadas. Então, os dois olharam para Irene, enquanto ela tremia de medo e sonhava em voltar no tempo. Ele perguntou se estava causando algum problema para a criada, mas a garota negou, sabendo que tinha cometido um grande erro que não poderia ser corrigido, mas desse jeito pelo menos ela pararia de criar ainda mais problemas. Lauren decidiu não insistir, mas antes de ir ela avisou o irmão para não incomodar demais Irene. A serva não tinha escolha, e se sentia constrangida com toda a situação. Ela pegou a bandeja, até que ouviu Theo dizer seu nome de novo. Ele perguntou de novo se estar com ele era um problema, e dessa vez esperava ouvir uma resposta sincera. Theo se levantou e disse que não esperava que a garota fosse tão enojada para até pedir ajuda a Lauren. Então ele prometeu que não permitiria que isso acontecesse de novo e pediu para ela não se preocupar. Ele pediu desculpas por tudo que tinha feito antes, e Irene se sentiu estranha depois de tudo. Os servos que perdem a confiança não têm futuro, já que era uma verdade óbvia que sempre deveria haver confiança e respeito na relação entre um mestre e um servo. Mas agora Irene deliberadamente o difamou na frente de outra pessoa, então teria sido melhor se Theo não tivesse prestado atenção nela quando se conheceram. Antes ele sempre era o primeiro a cumprimentar a criada, mas agora ele sempre passava por ela em silêncio. Theo começou a ser completamente diferente, agindo como se Irene não existisse mais no palácio. Isso se tornou uma verdadeira tortura para Irene, mas obviamente dessa vez era culpa dela, já se ela não tivesse contado tudo à senhora Lauren, nada teria acontecido. Uma das criadas disse que era necessário às medidas de Sua Alteza costurar um terno para o aniversário de Lauren. Irene pergunta se o traje de celebração de longevidade não serviria, mas a outra garota explicou que pelo visto ele tinha ficado muito pequeno, então Irene precisava obter medidas confiáveis. Irene ficou surpresa que aquele terno estava pequeno, mas no fim ela pegou a fita métrica e foi direto para o escritório de Theo para tirar as medidas. Ele estava em seu escritório ocupado com documentação oficial importante. Ela pediu permissão para entrar e caminhou até a mesa onde Theo estava sentado. A criada avisou que foi informada de que o terno de celebração não servia ao jovem, então ela precisava tirar novas medidas dele. Theo se levantou da mesa sem dizer uma palavra e caminhou em direção à garota com a fita métrica.
A criada olhou cuidadosamente para o rapaz que estava à sua frente. Seu olhar era uma mistura de interesse e uma leve indecisão, enquanto ela o examinou como se tentasse entender seu humor. A criada tomou as medidas do mestre, tentando ser precisa e atenta em cada medida, registrando cuidadosamente cada parâmetro. Por um momento, o tempo parou quando seus olhares se encontraram, como se criassem uma conexão invisível entre eles. Durante esse momento ela captou algo especial em seus olhos, e seu coração bateu um pouco mais rápido, enquanto seu rosto começou a ficar vermelho. Irene estava tirando as medidas do cavalheiro e não conseguia parar de pensar que eles estavam muito próximos, mas logo esse momento passou, então ela voltou à tarefa. Depois de terminar, ela disse que pediria que o terno fosse feito de acordo com as novas medidas, ainda tentando acalmar seu coração que estava prestes a explodir. A criada pegou o papel com as medidas e tentou sair, mas Theo de repente colocou suas mãos nos ombros dela e pediu para que ela fosse cuidadosa. Em seus olhos, tinha não apenas interesse, mas também um certo mistério, o que deixava a criada um pouco confusa. Ela tentou manter o olhar nele enquanto permanecia calma, mas por dentro seu coração batia muito rápido com ele olhando assim. De repente um jovem entrou no escritório, e disse que tinha vindo com um relatório sobre a região norte. Ele olhou para a criada, que parecia completamente preocupada. Irene tentou sair rapidamente do escritório, já que não conseguia mais conter suas emoções. Theo notou o rapaz olhando para Irene, perguntando por que ele estava olhando para ela daquela maneira. Ele perguntou se essa era a mesma criada que Theo tinha falado recentemente em uma reunião. Ele pergunta se ele estava interessado nela, mas Theo nega. O jovem lembrou que a expressão da criada parecia excitada e nervosa ao mesmo tempo. Irene tentou conter seus sentimentos, mas era claro pelo seu rosto que a garota estava escondendo algo. Então o jovem voltou ao seu relatório, e explicou que o Marquês Isaac estava ajudando ativamente no desenvolvimento das terras do norte. Ele pegou uma pilha de papéis e informou que a presença de Theo não era necessária, e se precisassem de algo, ele avisaria. Um envelope preto sem querer voou para fora da pilha de papéis, uma carta que Theo ainda não tinha respondido. O jovem nota que aparentemente alguém queria atrair Theo para o seu lado de qualquer maneira possível para usar sua popularidade na alta sociedade. Ele tirou a carta do envelope e tentou lê-la, e Theo ainda não entendia por que ele mandou tantas cartas. Mas elas sempre estavam escritas em outro idioma, deixando o jovem indignado que a carta fosse enviada ao palácio sem sequer ser traduzida para uma língua que eles entendessem. O rapaz ofereceu trazer alguém da escola teológica para ler, mas Theo disse que não tinha necessidade de se esforçar tanto já que a carta provavelmente só continha bobagens. Enquanto isso, os preparativos para o aniversário da senhora Lauren estavam a todo vapor, e todos os servos estavam agora muito ocupados. Uma das criadas contou a Irene que agora entende por que todos querem levá-la, percebendo como a garota lida com uma pilha de tarefas. O traje estava pronto, e Irene começava a se preocupar apenas com o lembrete de Theo. Ela tentava não pensar em coisas estúpidas, fazendo o seu melhor para se concentrar na preparação para o evento. Theo experimenta as roupas, e felizmente dessa vez eles não ficaram sozinhos. O assistente continuava a ler os relatórios para ele, e quando Irene terminou, ela percebeu que Theo continuava se comportando de forma estranha e evitando contato visual. Eles caminharam para o salão formal enquanto o atendente pedia ao cavalheiro que se comportasse no evento. O nome do assistente era Basil, e ele era o subordinado mais próximo de Sua Alteza, então Theo podia confiar nele. Theo deixou claro que só iria cumprimentar todos rapidamente e sair, então ele perguntou onde estava Lauren, o que Irene respondeu que a princesa deveria estar perto da entrada do Palácio Imperial. Parece que os outros convidados também estavam lá, então Basil pediu desculpas pelo erro de não ter percebido isso antes. Theo se virou, notando que olhou nos olhos de Irene depois de um longo tempo de ignorá-la. Eles foram recebidos pelo príncipe herdeiro, que disse que Theo estava atrasado para o evento como de costume. A princesa Lauren cumprimentou a alegre Irene, querendo saber como ela estava. Irene parabenizou Sua Alteza pelo aniversário, e a princesa admitiu que estavam muito felizes por ela ter vindo à celebração. Lauren também viu Theo, mas disse irritada que não esperava ver um jovem arrogante ali. Mas o imperador interveio e disse que não tinham tempo para discussões, pois era hora de começar a celebração. Lauren sorriu e cumprimentou todos os convidados, enquanto Theo franzia a testa e pensava como estava cansado de olhar para sua irmã. Irene caminhava por perto, e estava feliz que até agora tudo estava indo ainda melhor do que ela esperava, ainda lembrando do último encontro entre Lauren e Theo. Ela esperava que tudo continuasse assim, mas de repente Lauren pediu um favor a Theo. Em homenagem ao seu aniversário, a garota corajosa convidou seu irmão para tomar uma bebida e lhe fazer companhia. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas todos queriam ver no que ia dar. Os servos trouxeram uma mesa onde Lauren e Theo se sentaram para beber, mas Lauren disse que não seria interessante beber só por beber, então, eles deveriam apostar algo. A princesa disse que Theo precisava entender bem o que ela queria em troca, e ela explicou suas condições. Se ele perdesse o duelo, Theo deveria dar Irene a ela, deixando ela surpresa. O rapaz segurou o copo em suas mãos, e não parecia disposto a ouvir sua estúpida irmã.
Ele perguntou se a princesa realmente amava tanto a criada para estar pronta para fazer isso. Irene se sentiu estranha, não entendendo por que estavam fazendo uma aposta, mas sabia que independentemente de quem a escolhesse ela ainda não tinha voz. Então, Theo bebeu o primeiro copo, e disse que era hora de começar, convidando Lauren para fazer o mesmo. Ele também estabeleceu condições, e se ele vencesse ela deveria prometer que nunca mais levantaria esse assunto de novo. Lauren concordou, e pediu ao jovem que realmente cumprisse sua palavra quando perdesse. Logo, mais e mais garrafas de vinho vazias se acumulavam, mas os irmãos ainda não pretendiam terminar a disputa. Irene estava cansada de assistir a esse circo, enquanto os dois continuavam a erguer os copos, mas depois de cada garrafa que bebiam eles pediam mais. Irene se aproximou e disse que eles já tinham bebido demais, então pediu que parassem. Mas Theo fingiu não ouvir nada, e abriu uma nova garrafa para encher seu copo de vinho. Ele se virou para Irene e gritou que não ia entregá-la a Lauren. Os efeitos do álcool não demoraram a surgir, e logo a princesa começou a passar mal. Parecia que Theo também não estava bem, e não entendia nada do que estava acontecendo. Irene viu que o cavaleiro mau estava de pé, então pediu permissão para ajudá-lo a chegar ao quarto. As outras criadas ajudaram ela a levar ele para o sofá, enquanto Theo continuava tonto e não conseguia recobrar seus sentidos. Irene notou que Theo estava claramente mal, então ela queria ajudar ele de alguma forma. Ela pensa que só queria aliviar seu sofrimento, já que essa era a responsabilidade direta de uma serva. Mas de repente, ela fixou o olhar nele dormindo, então ela acariciou sua bochecha com a mão, sentindo seu coração bater mais rápido só com esse leve toque. Aparentemente, ela estava apaixonada pelo jovem, mas tinha certeza de que ele odiava depois daquele incidente. Irene continuou a acariciar seu rosto, e não entendia por que ele ainda continuava evitando falar com ela. Ela estava magoada com o comportamento dele, que continuava a causar estragos ao seu redor, pensando que se ele tivesse dito que a odiava, teria sido muito mais simples. Então, chegou um momento que ela não conseguiu se conter, pedindo desculpas antes de finalmente beijar ele. O tempo pareceu parar naquele momento, e o mundo ao redor dela desapareceu. Mas de repente Theo abriu seus olhos e viu o que Irene estava fazendo. O rosto dela ficou vermelho e seu coração começou a bater mais rápido, ficando completamente apavorada de vergonha. Theo se levantou de repente, e em um instante Irene estava deitada no lugar dele. Ele olhou nos olhos da garota e perguntou o que ela tinha feito enquanto ele estava com os olhos fechados. Irene continuou assustada, começando a suar frio nervosa. Theo lembrou a Irene que recentemente ela tinha recusado a passar a noite com ele, mas agora se comportava de maneira diferente. Ele tentou descobrir por que ela continuava fazendo isso enquanto resistia às suas tentativas. Então Irene começou a chorar, e disse que nunca afirmou que não queria, mas ela simplesmente não podia se comportar daquela maneira. Então, Theo pediu à garota que olhasse em seus olhos e parasse de evitar contato. Ele queria que não houvesse mais mal-entendidos entre eles, então perguntou de novo se Irene queria passar a noite com ele. Theo sussurrou que se a garota não respondesse à sua pergunta imediatamente, ele simplesmente a beijaria. De repente seus lábios se encontraram em um beijo, então, eles se esqueceram de tudo ao redor deles de novo. Irene pensou em como parecia impossível, mas ela realmente o amava. A garota beijou Theo pela primeira vez, e seu coração batia ainda mais forte de ansiedade. Ela não sabia o que ia acontecer, mas era um sentimento estranho, algo que a garota nunca tinha sentido por ninguém. Irene admitiu que sempre quis essa intimidade com Theo, mas não conseguia dizer isso diretamente. O homem explicou que estava sóbrio, e depois desse encontro as coisas poderiam se tornar muito mais sérias entre eles. De manhã, Irene acordou na cama de Theo, ficando horrorizada ao perceber que tinha dormido sem roupas. Ele estava dormindo ao seu lado, e a garota percebeu que tinha enlouquecido completamente por fazer aquilo. Ela não entendia por que ela tinha feito isso com seu mestre, e não sabia o que estava pensando, ficando com medo que rumores estranhos pudessem se espalhar sobre o relacionamento deles. Mas Theo de repente abraçou a garota e a puxou para perto. Ele viu que ela estava assustada, então repetiu que na noite passada ele estava consciente de tudo, então está pronto para assumir a responsabilidade pelo que aconteceu entre eles. Ele disse que pediria um outro uniforme para Irene, mas ela ainda temia que todos pudessem adivinhar o que tinha acontecido. Theo se sentou ao lado dela e sugeriu trazer o café da manhã, já que a garota provavelmente estava com fome. Sentindo uma tempestade de emoções dentro dele graças ao desejo, ele se aproximou lentamente dela e a beijou de novo. Depois de um tempo, Basil trouxe o café da manhã e um uniforme de criada, então Irene conseguiu se vestir. O café da manhã estava na frente da criada, mas era completamente inconveniente para ela comer ali, principalmente porque tinha outra pessoa no escritório. Mas parece que Theo não pretendia tomar café da manhã, então pediu ao assistente para relatar as notícias. Ele disse que outra carta tinha chegado do templo, então Irene viu um idioma estranho na carta, percebendo que já tinha visto isso antes, mas naquela vez ela jogou a carta no lixo. Pela conversa ela imagina que Theo tinha ignorado as cartas durante todo esse tempo, mas pensou que apenas uma informação muito importante seria enviada tantas vezes. Então, ela decidiu ajudar o jovem,
e se dirigiu à Sua Alteza perguntando se ele permitia que ela desse um conselho. Ela conhecia e entendia o idioma antigo, então ela disse que poderia traduzir a carta para Tel. Há 10 anos, o imperador estava irritado, enquanto um sacerdote do templo contava sobre uma profecia que iria acontecer. Na época ele previu que em exatos 10 anos, Sua Alteza Tel encontraria sua morte, o que não poderia ser alterado de forma alguma. Agora os dois olharam para Irene surpresos, descobrindo que uma simples garota poderia lhes ajudar. Irene pegou o pedaço de papel com o texto antigo, estudando cuidadosamente os sinais escritos na carta. Ela explicou que falava o idioma antigo graças aos seus estudos, mas infelizmente ela foi apenas uma aprendiz, e no fim não conseguiu entrar na academia por outros motivos. Mesmo assim, ela podia ler facilmente tudo o que estava na carta. Tel e Basil acharam isso incrível, apesar de Basil achar estranho uma mera aprendiz conseguir ler o idioma antigo. Tel disse que apesar de ser da família real Verônica, ele não é uma pessoa religiosa, mas reconhece que até agora todas as profecias do alto sacerdote se tornaram realidade, e ele recebeu uma estranha profecia de morrer exatamente aos 23 anos, mas ele ainda estava vivo. Ele nunca poderia esquecer o sofrimento que sua família passou quando soube disso. Ela traduz a carta, e parecia que o destino de Tel tinha de alguma forma mudado durante esse tempo, o que era realmente estranho. Basil insistiu em visitar o templo imediatamente, mas Tel explica que já tinha problemas suficientes sem essa profecia, então eles não precisam se apressar, ordenando uma viagem para lá em 4 dias, depois da próxima cerimônia de dedicação. Irene ficou contente por ter conseguido traduzir a carta, já que de alguma forma ajudou Tel. Ela foi até o quarto das criadas, mas a nova chefe das empregadas perguntou por que Irene não tinha voltado na noite anterior. Ela tentou inventar uma desculpa dizendo que estava ajudando Tel, mas a garota suspirou e avisou que ela devia manter isso em segredo dos outros funcionários, apontando para as marcas em seu pescoço. Irene ficou completamente vermelha, mas entendeu que precisava ser mais cuidadosa com Sua Alteza. Mas parecia que ele pensava o contrário, abraçando ela mais tarde enquanto perguntava onde estava sua roupa para a cerimônia próxima. Irene avisou que estava pronta, e Tel sugeriu que a garota tirasse uma folga, explicando que poderia pedir ao mordomo para substituí-la, já que não tinha nada importante ou especial na cerimônia. Ele disse que se a garota pretendia trabalhar amanhã, então que ela tirasse o dia de folga. Ela o abraçou e apontou como ele cheirava bem, o mesmo cheiro da flor não me esqueças, com pétalas tão azuis quanto os olhos dele. Tel percebe que ela estava começando a ficar confortável, e ele se lembrou de que no começo ele pensou que Irene estava sendo cautelosa, se perguntando por que ela o olhava daquela maneira. Mas pensando melhor, agora ele percebia que era ele que não conseguia tirar os olhos dela. Ele notou como estava perto dela, então se inclinou e beijou Irene, notando como ela é incrível. Sua Alteza Tel foi a primeira pessoa em toda a história do Império Verônica a desafiar uma profecia do templo, mas agora seu futuro não pode ser previsto, então ninguém sabe o que vai acontecer. Irene olhou pela janela da carruagem, se alegrando com os novos lugares que via como se fosse uma criança. Ela nunca foi a lugar algum enquanto esteve trabalhando na capital, ficando apenas na Cidadela Imperial do Sul. As criadas viajavam na mesma carruagem, e segundo seus cálculos a jornada até o templo deveria levar cerca de 1 hora. Irene olhou pela janela admirada, se perguntando quantos belos milagres estavam acontecendo lá fora. Enquanto isso, Basil e Tel estavam sentados em outra carruagem, e Tel olhava irritado para o assistente sentado na sua frente. O mestre sugeriu que o subordinado estava com ciúmes de Irene, e por isso ele foi contralevá-la junto na viagem. Basil explica que é filho de um sacerdote, então comparado com pessoas comuns, ele era muito bom em teologia, mas ainda não entendia nada do idioma que estava na carta. Então, Basil disse que talvez Irene pudesse ser uma espiã do templo, argumentando que uma simples garota se preparando para entrar na academia não poderia aprender o idioma dos antigos tão bem, já que até mesmo seu pai, que era um sacerdote, não conseguia ler fluentemente até pouco antes de se formar. Basil estava convencido de que Irene parecia suspeita, então tentou alertar Tel. Tel pensou na possibilidade de Irene ser uma espiã, e realmente faria sentido estar sempre observando ele se fosse o caso. Mas ele imagina que ela é completamente diferente de uma espiã que seria enviada pela igreja. Seja como for, ele sabia que era difícil convencer Basil, já que ele sempre é extremamente cuidadoso. Irene e as criadas finalmente chegaram, e a garota ficou surpresa com quão majestoso era o edifício que estava bem na sua frente, enquanto Tel saiu da carruagem olhando ela admirando o templo. Então, o alto sacerdote foi informado de que a carruagem imperial tinha chegado. Sua Alteza decidiu começar o processo de transferência do trono, e Eva, seu filho mais velho, se tornou seu primeiro sucessor. O príncipe Tel concordava com a candidatura de seu irmão, e ele serviria como um forte apoio sendo o comandante dos cavaleiros, enquanto a princesa Lauren estava orgulhosa, sempre disposta a lutar pela família. O alto sacerdote cumprimentou a família imperial, dizendo que não se viam há muito tempo. Mas Tel achava o sacerdote um velho arrogante por poder. A cerimônia de investidura começou, e o alto sacerdote ficou em frente ao primeiro príncipe ajoelhado, então ele tocou sua mão na cabeça do jovem e disse uma oração.
Irene sempre quis se dedicar à fé, então ela ficou completamente admirada com a cerimônia. O sacerdote notou que o segundo príncipe estava completamente saudável, enquanto ele agradecia ao apoio da igreja. O homem disse que tinham enviado muitas cartas ao cavalheiro, mas não tinham recebido uma única resposta, então Tel perguntou por que estava escrito em um idioma antigo que ninguém entendia. Ele se ajoelhou e pediu para que a cerimônia de iniciação começasse imediatamente, enquanto o sacerdote avisou que ele teria que receber uma nova previsão em breve. Antes disso, Basil e Tel discutiam se tinha necessidade de ir ao templo, se perguntando se mudar a previsão poderia levar a problemas com a igreja. Tel suspeitava que os verdadeiros motivos do alto sacerdote querer o encontro eram outros, já que o fato a previsão mudar de repente poderia ser visto como uma desonra para a igreja e sua autoridade, imaginando que foi por isso que as cartas que falavam do assunto foram enviadas no idioma dos antigos, para que ninguém pudesse descobrir o significado dela. Antes da cerimônia, o sacerdote queria falar pessoalmente com o cavalheiro, então talvez ele quisesse saber sobre a nova profecia a sós, para que depois pudesse mudar ela para seus próprios propósitos. Na cerimônia, de repente a igreja foi iluminada com uma luz brilhante, como se as próprias estrelas tivessem descido para iluminar o templo sagrado. Os raios penetravam as janelas de vidro colorido, criando um jogo de luz e sombra. Enquanto o ar era preenchido com calor, Tel cobriu o rosto com a mão enquanto todos os presentes eram cegados pela luz mágica. Irene também cobriu o rosto com a mão, mas a luz pura criou um vórtice de energia forte ao redor de Tel. Então, a profecia foi definitivamente alterada, e ninguém conseguia entender o que aconteceu. O sumo sacerdote imaginou que era uma revelação divina, e que o Todo-Poderoso tinha intervindo no destino de Tel diretamente, concedendo ao jovem a vida. A criada ficou surpresa, já que Tel foi abençoado diretamente, sem o envolvimento de ninguém. Enquanto isso, o sacerdote estava convencido de que o Todo-Poderoso não interferiria no destino de uma pessoa comum, e isso significava que algo mais deveria estar envolvido. Talvez um fenômeno que não ocorria há mais de 1000 anos. Depois da cerimônia, Tel chama Irene até o pátio junto de um sacerdote. Ele se chamava Batem, e de repente ele colocou sua mão perto da lombar da garota, enquanto uma bola de luz se formou ao redor do local dolorido. Batem perguntou se seu irmão estava causando problemas para a garota, mas ela ficou surpresa ao ouvir a pergunta. De repente, a garota percebeu que o jovem parecia familiar, notando que ele é irmão de Basil. Ele relatou que tinha completado o tratamento, e Irene sentiu que suas costas não doíam mais. Então, Tel se ajoelhou em frente à dama, e Irene pensou em como sempre se sentia constrangida nesses momentos. Ela explicou que ainda tinha algo lhe incomodando, avisando que era o fato de Tel ser abençoado pelo próprio Todo-Poderoso. Irene declarou que só tinha visto algo assim nos livros que estudou, considerando um evento realmente incrível de se ver com os próprios olhos. Tel disse que ele era uma pessoa comum, mas a criada se indignou e disse que ele tinha um grande mérito, pedindo que ele nunca mais falar de si mesmo dessa forma. Então, Tel olhou para a garota feliz, notando que Basil nunca ia conseguir perceber o que ele vê nela. De repente, ele pediu que Irene fosse até o seu quarto naquela noite. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo nova profecia.